A taxa de desemprego no Brasil recuou a 6,9% no trimestre encerrado em junho, segundo dados divulgados pelo IBGE. A queda coloca o percentual de desocupados com 14 anos ou mais no país no menor nível desde 2014, quando a taxa também foi de 6,9%. O patamar é ainda o menor em toda a série histórica da PNAD contínua, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, coletada desde 2012. O patamar de desemprego no Brasil está no menor nível em 10 anos. A taxa do segundo trimestre deste ano, ou seja, em abril, maio e junho, é inferior à apurada nos 3 meses anteriores, de janeiro a março, que foi de 7,9%. No ano passado, nesse mesmo período, o desemprego era de 8%, ou seja, 1,1 ponto percentual maior do que o atual. A taxa de desemprego atual no Brasil é menos da metade do recorde histórico de março de 2021 no governo Bolsonaro, quando o número de pessoas maiores de 14 anos sem trabalho chegou a 14,9%. Ontem, o Ministério do Trabalho divulgou números relacionados aos empregos formais, aqueles com carteira assinada. O país fechou junho com saldo positivo de 201.705 novos empregos formais, número 29,5% maior do que no mesmo mês do ano passado. Confira. Só não foi melhor porque um único estado teve perda de empregos, que foi o Rio Grande do Sul, por razões óbvias, né? Mas a geração de empregos foi de 200 mil vagas no último mês, e já são 1.300.000 empregos com carteira assinada nos primeiros 6 meses de 2024. Né? Então a economia brasileira vai muito bem, né? O Lula realmente está colhendo bons números aí, queria te passar para falar um pouquinho sobre isso. Exatamente. Os dados do emprego, né, demonstram bastante o ritmo que a economia tem num período sazonalmente diferenciado, né? Porque se você fala em emprego no final do ano, você tem grandes contratações por causa das perspectivas de vendas, e essa contratação às vezes se mantém durante um período posterior ao Natal, as festas de fim de ano, por conta das festas e tal, de carnaval, turismo no Brasil, etc. Tudo isso foi passando esse período, e esse número de geração de empregos com carteira assinada também reflete essa economia aquecida. Hoje tem decisão aí do cupom em relação a taxas de juros. Ontem, um movimento feito pelas centrais sindicais, junto com outras entidades do movimento social, fizeram um protesto lá na frente do BC, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, justamente pressionando pela queda desses juros, que, ao que tudo indica, não deve acontecer. Pelo menos as especulações em torno, as análises em torno, em cima desses números, apontam que isso não deve acontecer, deve se manter a taxa no 10,5%, 10,5%. E isso tem sido justamente o ponto que o presidente Lula reforça, né, de travar a economia. Ontem a gente também tinha aqui os números dos investimentos estrangeiros, né, feitos no Brasil ao longo desse período todo, o que reforça também essa economia aquecida, né, e de como os investimentos aumentaram no período do Lula, justamente porque essa economia demonstra estar mais pavimentada para receber e numa perspectiva de futuro muito maior do que a gente tinha anteriormente. Então, investimentos em setor automobilístico, investimentos feitos pelo próprio governo com o PAC, com várias obras sendo já encaminhadas e aquelas que estavam paradas também reativadas, tudo isso cria um ambiente de emprego muito mais favorável, e uma perspectiva de investimento futuro também garante essa margem. O que trava ainda é essa taxa dos juros. O Campos Neto, né, que recebeu aí ontem do governador Zema, né, a medalha da Inconfidência, que você acha que você tratou disso aqui alguma vez, da importância que tem essa medalha, né, justamente pela questão do Tiradentes, da importância que tem isso para a história do Brasil. O Zema foi até a sede do Banco Central aqui em São Paulo para entregar essa medalha ao Campos Neto, dizendo que ele seria o responsável pelo controle inflacionário, né. É o Campos Neto, segundo a justificativa de entrega da medalha, é o Campos Neto responsável por manter a economia brasileira estável, porque controla a inflação. Usa-se desse mecanismo, a extrema-direita, esses bolsonaristas que orbitam aí numa tentativa de ser candidato a presidente, ficam sempre exaltando o papel do Campos Neto, né? Justamente porque na economia é ele que está travando o desenvolvimento do Brasil, mas para eles servem, né? Para os bolsonaristas servem porque faz a política que o Bolsonaro quer, né, que é tentar segurar um pouco mais, apesar da força que já tem nesse último período da economia.